Olá, turma, vamos para mais uma videoaula, não é? Hoje, em especial, nós trabalharemos o conteúdo referente ao módulo básico de raciocínio lógico, certo? Nós estamos aí nas semanas, né, de projetos de culminância dos módulos. Em especial, hoje nós estamos trabalhando o raciocínio lógico. E o foco da aula, a gente vai estar trabalhando as unidades, né? A unidade de medida, massa, volume, comprimento, e que já foi também detalhado um pouco na videoconferência. E hoje a gente vai especificar com mais detalhe a questão do conteúdo em si, né? Foi feitas as explanações na videoconferência e a gente vai tentar aqui, de acordo com o diálogo da aula, também praticar. Já foi postada a atividade para vocês já podem visualizar lá no Classroom e começar a atividade, que tem 3 etapas das atividades, né? Durante a videoaula de hoje eu ainda vou ter um momento para explicar sobre elas. Pessoal, então o que são unidades de medida, né? Para que estudar isso na qualificação profissional, para o mercado de trabalho? Qual a necessidade, né, e qual a relevância de estudar essas unidades de medida? Quando a gente trata sobre unidades de medida, nós vamos lembrar logo de quilograma, vamos lembrar de comprimento, não é comprimento de cumprimentar a pessoa, mas é o comprimento de tamanho, né? Centímetro, quilômetros, etc e tal. Quilograma, quando a gente diz assim, me dê 1 quilo de carne, né? 1 quilo de pesa aí o pão para mim, pesa aí a massa, pesa aí os grãos, etc e tal. E também tem a questão dos líquidos, né? Então, as unidades de medidas, em síntese, né, um material que eu já publiquei para vocês, são grandezas que compõem o sistema métrico decimal. Hoje vamos rever algumas das unidades de medida mais importantes para resolver problemas matemáticos. Então, pessoal, a matemática ela está em todo mundo e em todo mundo do trabalho, certo? Vocês vão se deparar com a matemática, principalmente quando alguém chegar até vocês, algum chefe superior, coordenação, ou alguma necessidade de atribuição da sua atividade durante o seu trabalho, e perguntar a você, empilha ali na prateleira garrafas, né, apenas garrafas de 2 litros, apenas garrafas com 600 ml. Quando você for para uma prateleira de uma farmácia, de trabalhar no ramo hospitalar, de uma empresa, de um hospital, que você vai ter que distribuir a medicação e tomar conta dessa parte de controle do estoque da farmácia, né? Quantos milímetros tem cada item, cada recipiente, cada frasco? Então tudo isso vai ser requisitado e solicitado a vocês. Claro, é evidente, normalmente as empresas têm um sistema próprio, normalmente a empresa ela tem uma calculadora digital para lhe favorecer, mas é necessário, enquanto profissionais, nós sabermos os conceitos básicos e como atribuir essas unidades de medida, tá? Então, primeiro passo, pessoal, aqui, vamos conhecer um pouquinho sobre as unidades, como elas são representadas, tá? Então, comprimento, a gente pode chamar o nome da unidade metro, né? O símbolo é um M minúsculo. Capacidade, a gente pode chamar de litro, que aí o símbolo é um L minúsculo. Massa, quilograma, se escreve com Q, mas o símbolo que é representado é KG, certo? Então essas são as unidades que nós conhecemos. Então, tem outra aqui também, né? A superfície, quando a gente trata de metros quadrados, né? Faça ali a dimensão daquela área em metros quadrados. Quanto tem aquele terreno que minha avó, minha tia tem aí? Ou quando você for trabalhar numa empresa, faça aí, decifre aí, né? Faça conta, o cálculo de quantos metros quadrados existe nesse espaço aqui. Tem as medidas agrárias, que a gente chama área, né, que é um A minúsculo. O volume pode ser metro cúbico, que é o M elevado a 3.
o tempo segundos, que é justamente esse S minúsculo, ok? E aí, por diante, nós vamos aos conceitos. Então, comprimento é a medida mais utilizada no cotidiano, certo? Se você for observar a medida da altura, a gente pode medir essa questão também de espaço com relação a quantos quilômetros, a quantos metros determinado local, na nossa rua, quantos metros para chegar até a praça. Então a gente vai estar ligado mais a essa parte aí, o comprimento do tamanho também, tamanho dos objetos e etc. E aí ela tem duas formas para que a gente entenda o processo de grandeza da unidade dessa medida, né? Em um material que eu disponibilizei para vocês, vocês podem observar que o comprimento ele pode ser, se você tiver que fazer a conversão dele para a direita, certo? A conversão para a direita é a mesma coisa que multiplicar por 10. A conversão para a esquerda é a mesma coisa que dividir por 10, certo? Então, dessa forma, podemos entender que multiplicar por 10 basta deslocar a vírgula para a direita uma vez, que é a quantidade de zeros. Já para dividir, basta deslocar a vírgula para a esquerda uma vez, a quantidade de zeros. Então, se quisermos converter metro em milímetro, multiplicamos 1000, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, que é o mesmo que deslocar a vírgula 3 casas à direita. 1 metro tem 1000 milímetros, certo? Se quisermos converter metros em quilômetros, temos que dividir 1000, ou seja, 10 dividido por 10, que é o mesmo que deslocar a vírgula 3 casas à esquerda. Então, 1 metro equivale a 0,001 quilômetros. Então, 1 quilômetro é 1000 metros. O hectômetro, né, que nós temos é 100 metros. O decâmetro, porque vem de 10, é 10 metros. 1 metro, certo? O metro significa 1 metro. O decímetro, 0,1. O centímetro, 0,01. E o milímetro, 0,01. Inclusive, existe uma atividade aí que você vai trabalhar essa questão dos milímetros. Que você vai ter que somar quantos frascos foram utilizados e você vai colocar o valor total em milímetros. Você não vai fazer a conversão nesse momento, certo? Você vai colocar o valor total. Então, converter, né, 10 decâmetros em centímetros, você vai fazer 10 decâmetros é igual a 100, né, 100 metros, que é igual a 1000 decâmetros, que é igual a 10.000 centímetros, certo? É o mesmo que deslocar a vírgula para a direita em 3 casas. Então, mais ou menos, pessoal, a gente vai se situando, nem tudo a gente vai... Existem as medidas de capacidades voltadas, né, com relação a litro, né, que é o quilolitro, né, 1 quilolitro, o hectolitro, né, que 1 quilolitro vale a 1000 litros, hectolitro, né, vale a 100 litros, decalitro, 10 litros, que vem de 10, o litro, que é 1 litro, normalmente a gente escuta assim, né, 1 litro dessa bebida, tal, etc e tal. O decilitro, que é 1 delitro, equivale a 0,1, o centílitro, que vale a 0,01, e o milímetro, que vale a 0,001, que é 1 milímetro. Então, temos que converter, por exemplo, se convertermos 20 milímetros em decílitros, certo? Basta deslocar a vírgula 2 casas decimais à esquerda. Então, 20 milímetros é igual a 0,20, tá? Então, temos aí a questão de quilo, né? Quilograma, 1 quilo, 1000 quilogramas. E aí, pensando na prática, eu coloquei até uma atividade no estudo dirigido aí, né, no Classroom. Se vocês fossem contratados, né, numa empresa do ramo hospitalar, vocês teriam que juntar todos esses materiais utilizados em milímetros por item,
e dá o valor total, né? Outra atividade que eu coloquei foi para você fazer a conversão. Quantos quilos, se 15 quilos, né, ou 10 quilos tá aí de cenoura, se você trabalhasse aí num local de refeições, né, do hospital, e você fosse fazer esse controle de compra de alimentos, e aí você fosse decifrar e calcular a conversão de 10 quilos em gramas. Então, quanto equivale aí 10 quilos ou 15 quilos em gramas, tá? Então, fazer essa somatória. Se você tem 10, você vai multiplicar por quantos? Né? Para chegar a gramas. Então, pela lógica aqui, se a gente quer converter 32 gramas em hectogramas, certo? Então a gente tem hectogramas, né? Deveremos deslocar a vírgula 2 casas decimais para a esquerda. Vamos ver a questão agora de medida de superfície e área, que aí a gente está falando essa questão de comprimento, né? Relacionada a comprimento. Então, 1 quilômetro vale a 10 elevado a 6 1 quilômetro quadrado, né? Porque 1000 quilômetros quadrados é igual a 10 elevado a 6 metros quadrados. 1 hectômetro, né? Que aí você vai elevar 10.000 metros quadrados a 10 por 4.000 quadrados, certo? É bom perceber, pessoal, a ideia, o objetivo dessa videoaula é que a gente entenda que elementos básicos dessas medidas, comprimentos, elas vão ser visíveis na prática do trabalho de vocês. Então, se algum chefe de vocês chegam para vocês e pedem, vocês têm que me juntar aqui 20 litros de 600 ml. Então, quanto equivale aí você extrair 600 ml? Sabendo que 500 ml mais 500 ml você tem 1 litro. 600 ml falta quanto para chegar a 1 litro? 400 ml. Então, se for uma separação, separa aqui em litros, não por garrafa. Eu quero que você coloque em litros. Você tem aí 4 latinhas de 500 ml. Quantos litros vai dar nessas 4 latas de 500 ml? Certo? Equivale a 2 litros, não é isso? Então, 6 latas seriam quantos litros? E assim por diante. Então, a gente tem que ter essa noção, que parece até uma coisa assim lógica, bem evidente, mas que na prática pega a gente, né? Se você for convocado para fazer o controle de descarregamento de peças, e de modo geral, de controle de estoque, você vai ter que ter em mente esses cálculos e também as medidas, né? Cada passo a passo que essas medidas têm para falar com você com relação a volume, a comprimento, a peso, certo? Então a aula de hoje, pessoal, ela fica por aqui. Maiores dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar me sinalizando no privado, no grupo fechado ou pelo Classroom com a plataforma. E não esqueçam de realizar a atividade de vocês aí no Classroom, que está aberta até o dia de hoje, tá bom? Tenham um excelente feriado no dia de amanhã. Nós retornamos às atividades em breve, estarei divulgando para vocês em nota oficial. E tenham um excelente dia, tá? Até a próxima videoaula.